Natal, estamos de volta, 11 horas 7 minutos, na nossa capital potiguara, aqui na Jovem Pan News Natal. E ó, já vou direto ao nosso assunto aqui, porque a gente não tem tempo para perder não, né? Vamos aqui conversar com a doutora Iana Martins, está conosco aqui, endocrinologista, para a gente conversar sobre esse assunto que é super importante. Afinal de contas, hoje é o Dia Mundial do Diabetes, celebrado no dia 14 de novembro. Foi criado em 1991, viu, pela Federação Internacional de Diabetes, junto à Organização Mundial de Saúde, para conscientizar o mundo sobre o reflexo do diabetes na saúde e mortalidade da população. Gente, olha, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, só para vocês terem uma ideia, entre 1980 e 2014, a prevalência global do diabetes dobrou, olha só, dobrou, é gravíssimo, dobrou entre adultos acima de 18 anos. Mais recentemente, entre os anos de 2019 e 2021, houve aí registro de aumento de 16% no caso de diagnósticos. E aí não teria como a gente passar por esse dia despercebido. Iana Martins, seja muito bem-vinda. Estamos aqui curiosíssimos, querendo saber de tudo. Já temos aqui várias perguntas para a gente entender um pouco mais aí dessa doença, que é uma doença que a cada dia se torna mais significativa, se torna mais presente no cotidiano do brasileiro, né? Seja bem-vinda, bom dia para você. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, né? De abrir um espaço para a gente falar de uma doença tão importante e tão prevalente. Os dados mais atuais registram que só no Brasil, mais ou menos 10% dos brasileiros adultos, entre 20 e 79 anos, têm diagnóstico de diabetes. Nossa. Isso dá quase 17 milhões de pessoas. Uhum. Isso que tem diagnóstico, porque na verdade, mais entre 40% e 50% não sabe que tem. Então esse número é ainda mais assustador quando a gente imagina que tem muito mais gente que tem a doença e não está tratando, né? E assim como a prevalência é muito grande, o fato do diabetes ser uma doença silenciosa também é uma outra coisa que assusta, porque ela é tão prevalente quanto silenciosa. Aqueles sintomas que são conhecidos, que todo mundo fala, porque tá emagrecendo, porque tá com muita sede, tem formiga na urina, tá comendo demais. Esses casos que já é a ponta do iceberg. É quando você já tem um diabetes, normalmente com complicação. Porque você leva anos sem nenhum sintoma, mas a doença lá, causando lesão de órgão-alvo, até que esses sintomas, na verdade, o corpo está sinalizando pra gente que não tem mais nada de insulina ali. Sim. Tá em franca falência. Sim. E aí a gente precisa entrar para ontem com tratamento para poder resgatar, né, essa pessoa. Sim. Então, a realidade é que o que a gente tem de dados é uma ponta de iceberg só, que a gente precisa fazer um diagnóstico precoce, justamente para evitar que essas pessoas só sejam diagnosticadas já num estágio mais avançado de doença, com comprometimento de órgão-alvo. Numa situação difícil que não tem mais como voltar atrás, Isso. né, Iana? E aproveitando já que você está falando dessa questão aí, desses níveis, né? A gente tem diferenças da diabetes? Como é que funciona? Dois grandes grupos. A gente tem o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Existem outros tipos, assim, que são menos prevalentes e que termina ficando mais no balcão do endocrinologista mesmo, mas assim, para médico clínico geral, por exemplo, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença genética. Então, a criança normalmente já nasce com... Não quer dizer que assim que ela nasce, ela já vai desenvolver a doença, mas normalmente acontece na fase inicial da vida. O mais comum é até os 20, 25 anos. E o paciente não produz insulina, né? Tem o órgão-alvo da doença autoimune, que é o diabetes tipo 1, é o pâncreas, e ele para de produzir. E aí, esses pacientes precisam ser insulinizados. Sim. Eles não têm insulina, o tratamento vai ser insulina dos dois tipos, né? A insulina longa e a insulina rápida. E o diabetes tipo 2 é um diabetes adquirido. É um diabetes que vem por causa de obesidade, que vem por causa de alteração de hábitos de vida. Então, é um que a gente consegue mudar o desfecho da doença, né? A gente consegue mudar o curso do rio. O diabético tipo 1, infelizmente, não. Já tem que se tratar ali, e um tratamento que não é um tratamento muito fácil, né? Um tratamento que você tem que estar sempre ali medindo, né? A sua diabetes, sempre, né? Não a diabetes em si, mas medindo a concentração ali do açúcar no sangue, né? Enfim. Pois não, Edivan?
Doutora Iana já respondeu uma das perguntas de pastor Saulo André, Sim. a diferença do diabetes 1 e 2. De 2. Ele faz uma outra pergunta aqui, como pode prevenir ou baixar a diabetes? Já com diagnóstico, no caso, né? A gente tem, falando de tratamento, primeiro, a coluna, a base vai ser sempre mudança de estilo de vida. Então, a gente vai ter, que é muito importante, tem estudos que mostram redução do diabetes, né? Quando a gente tem uma atividade física regular. E o que é atividade física regular? 150 minutos de atividade física por semana reduz desfecho, né? Melhora complicações, controla melhor a doença. E uma dieta com redução de carboidrato. Basicamente, o que é carboidrato? É o que vai se transformar em açúcar quando você come. Pizzas no domingo. Sempre, é o pão, é a bolacha, é o biscoito, é o macarrão, é a pizza, é o macarrão, é o arroz, batata doce, quase tudo, na verdade, da nossa dieta é fonte de carboidrato, Sim. né? Então, a gente precisa escolher melhor o carboidrato, já que a gente vai ter que comer fatalmente. Então, assim, se é para eu escolher pão integral, tem um índice glicêmico menor, né? Isso. Se é para eu escolher as raízes, que também são fontes de carboidrato, são carboidratos compostos, então ele dá mais trabalho para o corpo fazer o aumento da curva de açúcar, assim, que ingerido. Então, sempre priorizar os carboidratos complexos. Iana, você falou aí de índice glicêmico. Acho que isso é uma das palavras mais... né, um dos conjuntos aqui de palavras mais falados hoje em dia. O pessoal fica muito atento a tudo isso, né? Ah, não, mas porque não sei o índice glicêmico de tal alimento, né? E às vezes acho que nem todo mundo talvez não entenda, né? O que é esse índice glicêmico, né? É mais ou menos a capacidade que esse alimento tem de se transformar na molécula primária do açúcar, que é absorvido, que é o que Sim. vai ser usado como fonte de energia para as células. Sim. Em quanto tempo a gente consegue, tanto quanto ele entrega para o sangue de açúcar, e em quanto tempo a gente vai fazer essa transformação para essa molécula mínima. Entendeu? Por exemplo, o inhame, a macaxeira, a batata doce, que são carboidratos complexos, ele tem um trabalho para ser digerido. Então, a entrega dessa molécula mínima, ela vai acontecer de uma maneira mais gradual. Então, você dá mais tempo para o corpo se organizar, produzir insulina para poder botar esse açúcar disponível para dentro da célula. Certo. Entendeu? E as coisas, tapioca, por exemplo, cuscuz, que está na mesa de todo mundo, Sim, né? sim. Isso... Diariamente, diga-se de Exatamente. passagem. Já é um carboidrato simples. O organismo não tem muito trabalho para fazer a digestão. Ele já vai, é igual o pão, igual a bolacha. A entrega é muito mais rápida. Então, você sai de 100 para 200 muito rapidamente. Né? Sobe aquele índice glicêmico, alto índice glicêmico que o pessoal fala, né? E aí, por isso que o pessoal hoje em dia também, parece, Edvan, que juntando ali as coisas... Ah, não, eu vou comer uma tapioca aqui com uma chia. Isso. Aí tem essa... Já diminui o índice glicêmico. Isso mesmo. Quando a gente coloca chia, aveia, é meio que você transforma o alimento integral. Você dá mais tempo, você diminui a absorção desse açúcar e dá mais tempo para o organismo se organizar para produzir insulina e fazer se adequar, né? Exatamente. Muito bom. Você imagina aí o caba numa mesa de bar, é um tiragosto atrás do outro. Um guisado com macaxeira, depois vem tripa assada. E a gelada? E a gelada? A gelada é complicado, né, Iana? 3, 4, 5 tipos de tiragosto, acaba o dia todo moendo. Ixi, né? Maria. Imagina aí como... Você pode moer o dia todo, mas aí você tem que passar o resto da semana sem moer. Esse é que é o negócio. Coalhada. Tem que equilibrar. Coalhada, tá? Porque tem umas junções que você eleva o índice glicêmico lá pra cima, né? Tem umas combinações que não dá certo. Uma abacatada misturada com cuscuz e pão e torrada e aquele sandubão, né? Aqueles baús. Não, Edvan, não. Não, pare. Aí são, assim, os primeiros sintomas para se descobrir que realmente você tem, para você começar a se cuidar. O que é que aparece primeiro como sintoma do diabetes? Então, como eu tinha falado no início, é muito silencioso mesmo. Então, o que a gente vai ter que apostar vai ser naqueles exames de rotina, né? Principalmente para aqueles pacientes que têm fatores de risco para desenvolver o diabetes. Quais são eles? Obesidade, sobrepeso, idade acima de 45 anos. Comer tudo. E história prévia de diabetes gestacional. A mulher que teve diabetes durante a gestação, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes no futuro, né?
história familiar, principalmente parentesco de primeiro grau. Sim. Esses pacientes a gente precisa fazer um rastreio precoce, que entra naquela rotina de exames anuais que todo mundo faz. Sim. E são exames simples. O quê? Glicemia de jejum, qualquer médico pode pedir. Hemoglobina glicada. E aí, diante disso, a gente vai se aprofundando nos exames se vierem alterados. Se no exame de rotina, sua glicemia de jejum veio acima de 100 ou a hemoglobina glicada acima de 5,7%, você não é diabético, mas você é um paciente que provavelmente tem pré-diabetes. E aí a gente vai ter que, esse paciente merece atenção, sobretudo se ele tem fatores de risco, para a gente aprofundar o tratamento, o diagnóstico com aquele teste da garapa, né? Sim. Para ver se ele tem só pré-diabetes, se ele já é diabético, tá naqueles pacientes que não sabem, e aí a gente precisa começar o tratamento propriamente dito. Mas a obesidade, respondendo a pergunta, e o sobrepeso já é um indício, sobretudo a dificuldade de perder peso. Perder peso é difícil para todo mundo. Mas tem aquelas pessoas que estão fazendo tudo, já estão organizando a dieta, super restrita, tá né, fazendo e não atividade perde física peso. regular e não consegue perder. Sim. Normalmente esses pacientes têm algum grau de resistência insulínica que dificultam essa perda de peso. E aí vale a avaliação especializada, a solicitação dos exames para a gente ver onde é que a gente está pisando. Portanto, Iana, para chegar nesse diagnóstico ali, tenho diabetes, ou seja A1, ou seja A2, tem que estar ali atento e fazer os exames regularmente. Exatamente. Muito Pelo bem. menos uma vez por ano a gente faz esse check-up, né? E aí, Sim. assim, quando é que a gente fecha o diagnóstico de diabetes? Se o paciente tem uma glicemia de jejum acima de 126, maior ou igual a 126, se tem uma hemoglobina glicada maior ou igual que 6,5%, ou um teste da garapa com o valor de glicemia de 2 horas acima Sim. de 200, maior ou igual a 200. Sim. Esses exames precisam ser repetidos, a garapa não, mas os outros dois a gente precisa ter duas vezes, tipo, repetido e confirmado, ou ter 2 exames diferentes, né? Se eu tiver uma glicemia maior que 126 e uma hemoglobina glicada maior que 6,5, eu fechei o diagnóstico, Sim. né? É. E aí, diante disso, a gente começa a instituir tratamento para evitar as complicações a longo prazo. Isso. E tudo isso, gente, alguns desses exames aí é só o exame de sangue mesmo ali que Tudo revela, é né? sangue. Tudo Tudo sangue, sangue. entendeu? Não, porque às vezes o pessoal fica, eita, mas eu vou fazer, como é que são esses exames, né? Exame de sangue normal, você vai lá, tira o seu sangue, faz tirando a questão da garapa lá, né, que você comentou agora aqui, que eu ia até comentar, né, a garapa é aquele que, a Iana pode até explicar melhor aí do que eu, mas você toma, né, Um líquido. um com líquidozinho ali que é bem açucarado, 75 né? gramas de Exato. destrozol. que é um Explica tipo de pra açúcar. gente, Iana, que você é a especialista. Ele é um líquido mesmo, assim. Antigamente eles só botavam o destrozol na água e misturavam. Agora já vem com sabor, porque sabor é de muito morango, ruim. de coisa, Aham. né? Não é ruim, assim, é muito doce, então às vezes é Sim. repugnante mesmo. Sim. Hoje é bem mais tranquilo, já vem com sabor de Sabor, limão, essas coisas, então a pessoa enjoa menos na hora de tomar, porque Isso. você não pode demorar pra tomar, tem um tempo, Sim. e não pode vomitar. Se não Sim. zerou o Tem exame, que tomar, de novo. Ixi, Maria. Aí você vai, toma isso e vai lá, fica fazendo... Isso, aí fica de medindo. tempo em tempo, Normalmente né? a gente pede no tempo zero, que é antes de tomar, Sim. com 1 hora e com 2 horas, depois da ingesta, né, do líquido, que é destrozol, que é um tipo de açúcar, 75 gramas. Que aí a gente faz a avaliação tanto de açúcar quanto de insulina. Pra ver se... Porque às vezes você tem uma curva de açúcar normal, mas tem uma insulina que sobe muito além do que deveria. Então, a gente fecha da mesma maneira o diagnóstico de resistência insulínica, que é equivalente a pré-diabetes mesmo. Olha. Aí, Dentro dessas complicações, né, você é uma doença que não tem cura, você tem que conviver pro resto da vida, né, quando você atinge aí o diabetes, essa quantidade excessiva de açúcar no sangue, e também traz complicações mais graves. Né? Quais são essas complicações? É quando afeta os rins, você pode se estender para hemodiálise e até para futuras amputações. Isso. Né? Acontece muito com diabetes que não são bem tratados. Na verdade, a gente tem os órgãos que são órgãos-alvo de lesão desse açúcar permanentemente alto no sangue, né? Principalmente, a gente tem a neuropatia, que acontece uma glicosilação, que é os nervos são recobertos por açúcar e isso leva à alteração de sensibilidade. E Nossa. acontece prioritariamente nos nervos longos, que são os dos braços e das pernas, né? Dos pés, principalmente. Por isso que a amputação normalmente acontece de baixo para cima. Porque você tem lesão primeiro dos nervos mais longos. E aí essa glicosilação leva à alteração de sensibilidade, o paciente começa a não ter percepção mesmo de dor.
e aí se fere, não sabe que tá machucado, e aí ali vira uma doença, um problema maior, que vai agravando até não conseguir, e isso acontece por duas coisas. Tanto a gente tem alteração do nervo, quanto o diabético também tem alteração dos vasos sanguíneos. O açúcar alto no sangue, ele vai causando tipo microlesões mesmo no endotélio do vaso, né, que é a camada mais interna do vasinho. E isso leva, o organismo fica tentando o tempo todo entapetar, assim, organizar aquela ferida ali. Sim. E isso vai levando a uma estenose e diminuição de irrigação mesmo. Então, a gente tem o paciente que tem um pé diabético, que é outro problema que vocês vivem falando no programa, né? A fila de amputações e tal. Ele tem um pé que é duplamente maltratado, porque a irrigação não chega bem e porque os nervos estão comprometidos por causa da glicosilação, por causa do açúcar alto. Essa é a neuropatia. Um outro órgão-alvo é o rim, então, que é a nefropatia diabética. No começo, a gente vai ter que um outro exame, que é o exame de urina simples, a gente vê se está tendo perda de proteína ou perda de açúcar na urina. E aí, começa com essa alteração que o rim não consegue filtrar esse açúcar, e aí depois a gente tem lesão mesmo da microestrutura renal, culminando na hemodiálise como o pior desfecho, né? E o olho. A oftalmopatia diabética também, a retinopatia, é a alteração dos vasos que irrigam a retina, levando inclusive a descolamento de retina, que é o pior de todos, e a cegueira mesmo, por causa Primeiro você começa a alterar a arquitetura dos vasos, isso vai levando a uma retenção até que você descola a retina. Isso leva tempo, mas como a gente já falei aqui várias vezes, que é uma doença silenciosa, às vezes a gente já pega um paciente que está com turvação visual, que está com amaurose, que está com formiguinha, aquelas moscas flutuantes, né, no olho. E aí é um outro... Essas são as lesões microvasculares. E ainda existem as lesões macrovasculares, que são AVC e infarto. Os pacientes com diagnóstico de diabetes têm um risco aumentado justamente por causa dessa lesão constante do açúcar no endotélio. Então, são pacientes que, só por serem diabéticos, já são considerados pacientes de alto risco cardiovascular, que tem um risco maior do que a população geral de ter infarto e AVC. Meu Deus, são tantas coisas, ele chega, assusta a gente, né? Uma doença silenciosa. O pessoal tá perguntando aqui, várias perguntas, Diana, pra você. Ronaldo tá perguntando aqui, quais frutas e verduras que evitam a diabetes, doutora? Jaca. Na verdade, a gente fala muito mais do que... Não é nem que não pode. Eu sempre digo para os meus pacientes que não existe o não poder. Porque é uma doença que você leva pro resto da vida, né? Então, você rotular aquela pessoa que não vai comer nunca mais manga... Sim. É um pouco demais, sabe? Então, tudo parte do equilíbrio. A gente pode comer tudo, só com pequenas porções. Manga é um problema. Tá chegando na época que vem os pacientes do pós-veraneio, todo mundo esculhambado. Sim. Por quê? Ninguém senta pra comer meia manga, entendeu? A galera senta pra comer 5 mangas. Sim. E aí, fatalmente, vai subir, porque o índice glicêmico é enorme. O exagero é o problema. Exatamente. Então, assim, é meia manga, entende? São 2 rodelas de abacaxi. Então, todas as frutas e verduras eu permito para os meus pacientes. O que a gente vai regular vai ser as quantidades. A quantidade dessa ingesta, né? Outra pergunta aqui, doutora. Eduardo Lima. Bom dia a todos. Fiz a cirurgia bariátrica por causa do diabetes. Hoje está controlada. Corre o risco de voltar? Sim. Sim, porque até a própria cirurgia bariátrica, muitas vezes, o paciente tem todo o reganho de peso, né? Sim. O que acontece é que, muito provavelmente, ele tem diabetes tipo 2, fez a cirurgia metabólica, né? Bariátrica / metabólica, que a gente muda a arquitetura intestinal. E isso faz remissão de diabetes mesmo. Outra coisa que Edvan falou, uma vez diabético, sempre diabético. Mais ou menos. A gente tem com a capacidade de perda de peso, a gente tem regressão da doença. Não quer dizer que ela não vai voltar. Sempre existe o risco de voltar, porque a alteração está ali, né? A partir do momento que você reganha o peso, como é o caso de Eduardo da cirurgia bariátrica, se ele um dia reganhar todo o peso, essa doença vai voltar. Junto, né? Enquanto ele tiver controle de peso,
provavelmente ele também vai estar em remissão do diabetes. Exato, exato. É porque você tem que controlar a sua vida como um todo. E muitas sempre vezes disciplinado o ali, paciente né? da bariátrica, que a gente faz as cirurgias metabólicas, que o paciente usa insulina 4 vezes no dia, sai da cirurgia bariátrica só com comprimido, ele vira, às vezes, ele sai do diabetes insulino dependente para um pré-diabetes, por exemplo. A grande maioria sai do diabetes para nada de doença, né? Mas ele pode voltar, sim, com o reganho de peso. Isso, tem que controlar, viu, Eduardo? Uma coisa que a gente tava comentando aqui sobre a questão do pé diabético e etc, Ana, e me veio na cabeça assim, existe mesmo aquela coisa que, tipo, quando a pessoa se fere, né? Quem é diabético, quando a pessoa se fere, ela tem uma dificuldade maior para se curar? Tem, por causa da alteração da vascularização também. Então, o que a cicatrização, ela acontece porque o sangue chega lá levando o material necessário para essa cicatrização, né? Quando esse sangue não consegue chegar lá, eu não consigo cicatrizar. Ou essa cicatrização é feita de maneira ineficaz. E por isso demora mais tempo, tem um risco maior de infecção, porque você fica com a lesão exposta, sem capacidade de cicatrização. E aí essa demora aumenta a microbiota ali e aumenta o risco de infecção e de possíveis amputações futuras. Olha. Pastor Saulo André, parabéns, doutoriana, muito positiva, e pergunta que ele toma um dia, outro não, um caldo de cana com pão doce, isso faz mal? Voltando ao índice glicêmico, é altíssimo, né? Então, vamos diminuir aí para uma vez por semana, e aí a gente vai... O doce junto com o doce. Né? E mais o caldo de cana, sempre o caldo tomar, vem no ano, né? 2 vezes no ano, quando for ali em Saramirim, tem uns caldos de cana mais moedas boas, que no centro da cidade também tem uns caldinhos de cana, aí tudo bem, mas um dia outro não. Um dia outro não fica mais complicado, né? Ah, Jesus. E Ana, tratamento, vamos falar de tratamento? Vamos. Quais são aí os tratamentos para você que de repente, né, já foi aí diagnosticado? Eu sou uma pessoa que, né, a gente já sabe que eu sou diagnosticada, sou pré-diabética, né, então um cuidado, né, tenho um cuidado assim com a minha alimentação. Venho dessa pré-diabetes aí genética, né, então já tá na genética aqui da pessoa, então tem que se cuidar, né? Mas vamos falar aí dos tratamentos. Então, a base, como a gente já falou, é mudança de estilo de vida mesmo, né? Vai permear, mesmo que a gente use insulina, a dieta e a atividade física estarão lá para a gente manter um bom controle, né? Do dia a dia mesmo. O arsenal terapêutico é gigantesco hoje. A gente tem de comprimido os análogos, né? As injeções para emagrecer, que as pessoas falam tanto, que na verdade são medicações que foram criadas para controle de diabetes, que tem um benefício extra da perda de peso, que na verdade também é um pilar do tratamento do diabetes, a gente perder peso para poder melhorar o controle glicêmico e fazer essas reversões, inclusive do seu pré-diabetes. Quando a gente fala em uma perda de peso com o diagnóstico de pré-diabetes de 10 a 15% do peso do momento do diagnóstico, a gente consegue remitir a doença, entendeu? É difícil. Perder peso é sempre difícil, né? Mas é possível. E graças a Deus a gente consegue ver isso no consultório, né? Desrotular as pessoas. Sim. De comprimido, assim, falando do que a gente tem na rede básica de saúde, tem os comprimidos, os hipoglicemiantes orais, os mais antigos. Aí vem avançando para os comprimidos associados, que tem um controle excelente de glicemia. E chegando, aí tem as injeções, os análogos, que promovem perda de peso e controle glicêmico, até a insulina. E aí, na insulina, eu vou pedir até licença mesmo a vocês para falar do paciente que tem medo de insulina, né? Todo mundo tem. E ninguém quer chegar naquele nível. Porque, principalmente, as pessoas acreditam que uma vez entrou na insulina, pronto. Nunca mais eu saio, acabou a vida, é fura pro resto da vida. E essa não é a realidade. Quando a gente diagnostica um paciente em franca insulinopenia, fazendo muito xixi, tendo muita fome, muita sede, perdendo peso, esse paciente, ele está me dizendo que ele não tem insulina nenhuma. Então, eu não posso dar comprimido para ele. O pâncreas dele não está sendo capaz de produzir o que ele foi feito para fazer. Avalie seu decomprimido, que os comprimidos, de uma maneira geral, são produtores, vão promover a produção de insulina. Esse paciente, ele precisa ser insulinizado para eu acalmar esse pâncreas, deixar ele respirar de novo e deixar ele voltar a produzir, né?
Depois disso, normalmente a gente fica em um curto tempo de insulina com esses pacientes. Depois a gente tira a insulina e vai para antidiabéticos orais, com um excelente controle. E o contrário, eu fui diagnosticado, comecei a tomar remédio, foi só evoluindo e precisando aumentar a droga e agora eu cheguei na insulina. A insulina é uma medicação absolutamente segura, é o que a gente tem de mais potente para o tratamento de diabetes. E quando a gente precisa usar, a gente vai usar. E o paciente precisa entender que é porque eu preciso controlar o diabetes. Porque eu preciso que você viva com seu rim, com seu pé e com seus olhos. Então, é por isso que a gente faz a insulina. Sim. O medo não é da insulina, o medo deve ser do que pode acontecer comigo caso eu não use a insulina, que é o que eu preciso naquele momento. Sim. Caso eu não faça o tratamento que foi determinado naquele momento, entendeu? Porque o custo a ser pago no futuro de incapacidade mesmo, né? De você não enxergar, de você viver dia sim, dia não, numa perder cama... um membro, né? Exatamente. Então, esse é o ponto. A gente foca energia para tratar, para não chegar na necessidade de amputação e de complicações de uma maneira geral, sabe? Iana, o que é que está acontecendo com a nossa população? Seja ela do Brasil, população, eu vou até colocar mundialmente, né? O que é que está acontecendo que a gente tem aí um índice altíssimo, né, dessa pré-diabetes, da diabetes em si? O açúcar é realmente ali o nosso... Continua sendo um vilão que a gente tem que cortar ali da nossa alimentação, né? O que é que está acontecendo com essa nossa alimentação? O grande problema é a obesidade mesmo, que é um dos principais fatores de risco, sobrepeso e obesidade. E vai muito da praticidade da alimentação. Eu acho que a gente deixa... É uma premissa que todo mundo fala. Vamos descascar mais e desembrulhar menos, Sim. né? O que acontece é que a gente come muito processado, que é muito rico em açúcar, e isso gera obesidade, que fatalmente vai culminar no pré-diabetes e no diabetes. Então, a gente precisa... O problema está no prato. O problema está nas escolhas que a gente faz na alimentação, Sim. que levam a ganho de peso e... fatalmente pré-diabetes e diabetes no futuro. E tudo mais, né? E todas essas complicações aí que são difíceis, viu, Edivan? A gente fala aqui muito de tudo isso, né? Traz aí essa informação para você. Foi? A doutora me incomodou, eu queria que ela desse uma olhadinha. Foi? Tá bem quentinho. Tem muita elogio aqui na entrevista, o pastor Saulo André, todo Eduardo mundo... Vera, entrevista ótima. Onde é que essa doutora atende? Onde é que a Iana atende? Parabéns. Onde é que a senhora atende, doutora? Eu atendo na Clínica Cidade Jardim, lá em Capim Macio. Pronto, quem quiser, né, de repente se consultar aqui com a doutora Iana, para saber aí, tá com dúvida, né, se você tá com diabetes ou não, para, né, fazer o tratamento direitinho, entender até um pouco mais da doença, né? E é importante, né, Iana, a gente entender da doença. Agora que eu vou caminhar mesmo. Pois é, né? Já estou me preparando para caminhar da Santa e aí eu vou isso aí que vai mesmo, né? Mas você tá assim com o seu... Não, vou ver, seu açúcar no sangue tá meio complicado? Vou lá, vou abrir o exame agora. Eu não sei não, viu, Iana? Eu tô achando que esse Edivan Martins está com alguma coisa ali meio alterada. Não. Olha, Edivan. Não, mas se tiver, Edivan, aí você diz pra gente aqui. E aí a gente aproveita, já traz essa vivência. Eu tenho medo de agulha que me pega. Deus me livre. Todo dia me furar. Nossa Senhora. Pois é, gente. A gente tem sempre que se prevenir, né? Estar atento aí a tudo isso. Você vê, né? Uma doença, como a Iana colocou muito bem aqui, né? Que é silenciosa, né? Você não tem ali um sintoma. Olha, se eu tô com sintoma tal, eu tô com a diabetes, né? Você tem que estar atento, tem que fazer os seus exames regulares. A gente sempre defende isso aqui no programa, Edivan. Faça os seus exames, que é importante, né? Para que você saiba aí como é que tá o seu corpício. Você tem que ajudar o seu corpo, né? Se você não ajudar o seu corpo, quem é que vai ajudar? Não tem quem ajude, né? Você tem que cuidar aqui do seu templo. Iana, a gente quer agradecer demais a sua participação. Muito obrigada, viu? O pessoal aqui tá adorando, muitas perguntas aqui para você. Entrevista maravilhosa, e a gente tem que trazer mesmo essa entrevista, porque hoje é um dia especial, né? Obrigada. Muito obrigada pelo convite.